Olá, meus amigos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo canal da Resenha. E chegando aí na sua casa, justamente na hora do almoço, eu gosto de chegar nessa hora, é aquele amigo que não foi convidado, aquela pessoa inoportuna, indesejável ou indesejada justamente na hora do almoço. Mas é para isso que servem os chatos, não é mesmo? Coloca mais água nesse feijão aí, deixa esse frango fritar mais um pouquinho aí no forno do fogão, porque o preto está chegando na área, tá bom? E eu vou trazer as últimas novidades a respeito do imbróglio entre China e Estados Unidos e iniciar esse tema aí, olha, a satânica indústria da música. Baseado na transmissão do canal Now You See TV. Ontem a transmissão foi sensacional, se você não viu, veja. Eles iniciaram a live de ontem com um vídeo compilado, mostrando que foi feito um excelente trabalho de pesquisa, se não me engano, 51 minutos de vídeo mostrando como começou o satanismo dentro da indústria fonográfica ou da indústria da música. E vários artistas, cantores, melhor dizendo, conhecidos, instrumentistas, músicos, que assumiram, outros ainda permanecem, estão vivos, que fizeram um pacto com o diabo. I sold my soul to the devil, ou seja, eu vendi a minha alma para o diabo. E também adicionando a esse vídeo que será tocado aqui, eu vou colocar um depoimento
do Justin Bieber falando justamente sobre isso. Justin Bieber, que também é um cara que foi programado, parece que ele está tentando sair dessa programação. É algo bastante difícil, mas não impossível, porque não há nada impossível para o nosso Rei e Criador de todas as coisas. Assim que, se você puder acompanhar, eu agradeço. Se você não puder, eu sei, porque é um horário não muito bom, é a hora que você tem para reunir-se com a sua família, comer aquele feijãozinho, né? Ou aquela feijoada, aquela salada de maionese, aquele franguinho com macarrão, e depois você vai dar aquela cabeçada gostosa, porque amanhã começa uma nova semana de batalhas, uma nova semana de lutas. Mas se você puder acompanhar, eu tenho certeza que você não se arrependerá, tá ok? Então coloca mais água nesse feijão aí, porque definitivamente chegou mais um, chegou o preto. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. O Canal 4 usa Florida existe para mostrar a verdade que lhe é negada, expondo a mentira oficial e revelando a verdade oculta. Proporcionando às pessoas o conhecimento da verdade que liberta do sistema religioso da Matrix. Ainda que você não creia, existe sim, uma luta pela sua alma. Entidades e forças espirituais do mal trabalham para manter você alienado, imbecilizado e ignorante a fim de que você seja uma pessoa que não ofereça resistência quando a nova ordem começar. Everyone's feet on the carpet and not here. This has to go back. Okay. Please, just please. Klaus. Good to see you again. Hello, everybody. Hi, everybody. Wenn wir nicht das Bedürfnis zum Reden hätten, zum Dialog, dann würden wir in einer globalen Diktatur leben, wo jedermann die gleiche Meinung hätte. Very cordial welcome to the World Economic Forum. Das heißt, reden und vor allem, dass man auch reden lässt, ist absolut notwendig für das Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserer Welt. Wenn Sie jetzt der Pfarrer einer Kirche wären, dann möchten Sie, dass die Sünder am Sonntag in Ihre Kirche kommen. Dear Professor Schwab, I am deeply concerned that as founder and executive chairman of the World Economic Forum, you are not doing everything to help change the course of history. The main solution is so simple that even a small child can understand it. I want you to feel the fear I feel every day. What we need is remoralization of globalization. The Amazon is burning under the presidency of Jair Bolsonaro. Of course, I'm concerned what he said, not only about environment. I think he needs to hear loud and clear that the Amazon is off limits. Oh, it's terrible. The man is very tough. The man was a captain. What is the problem with that? Greta, what is it that you want to change? Everything. Yay, that deserves a clap. Yeah. The greatest danger is the destruction of trust in presidents.
in prime ministers, in ministers, in political parties, in international organizations, in banking systems, in multinational corporations, in democracy itself. Human link. President. I'm doing a panel this afternoon. It's called American Power. I'm a professor of economics at Harvard University. I've done a lot of work on central banking, give talks and stuff. So anyway. I'm trying. Ned can't take us. Yes, absolutely. Hello. I'm a good friend with Alfredo Circus. Sou grande amigo, bem próximo de Alfredo Circus. Circus. Lá atrás fui inimigo do Cirquis na luta armada. Way back I was an enemy vis-a-vis Circus in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então eu sou o capitão do exército. a pessoa errada. Não tem problema. Don't worry, not a problem. I am a former army história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with you in an informal meeting, but I care passionately about it. Informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente que gosta dos Estados Unidos. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. Então, eu conheço o senhor, não somos inimigos, precisamos conversar. I am always eager to talk. As appropriate. Obrigado. Sim, senhor. Thank you. Muito bem, aqui de volta com todos vocês, eu gostaria de avisar logo no início que, devido a um motivo de força maior, porque eu não vou estar aqui justamente na hora da live, então a live de hoje, que já estava marcada com os moderadores e administradores, será cancelada para o próximo domingo, tá bom? Houve uma troca de horário no trabalho da Márcia, então terei que buscá-la justamente... Ela ainda vai me ligar para confirmar, mas entre 5 e 6 da tarde. Então, não será possível realizar a live hoje, mas deixamos para o próximo domingo. E essa vai ser a única live do dia que será realizada, e esse era o único momento que eu tinha para poder realizar essa live. Por isso que, se o assunto não fosse assim tão importante... E eu creio que nem dará para falar tudo, o tempo não vai alcançar para comentar tudo, por isso eu resolvi fazer essa transmissão agora e possivelmente amanhã continuaremos com esse tema. Mas conforme prometido, eu quero primeiramente mencionar o update sobre a situação entre Estados Unidos e China. E essa é a única atualização colocada aqui no site do Hal Turner Radio Show, que diz: relatório, China sanciona Nancy Pelosi, entrada recusada na China e Taiwan. Quer dizer, a Nancy Pelosi está sendo considerada persona non grata, ou pessoa não grata. Quer dizer, a sua entrada em Pequim, porque esse teria que ser o processo correto, se ela quer ir a Taiwan, primeiro tem que passar em Pequim,
pegar autorização do Partido Comunista para então visitar a ilha e não ir diretamente a Taiwan, ignorando Pequim. Então, porque ela confessou isso, ela não será aceita sequer em Pequim, na China, e muito menos em Taiwan. E diz assim: relatórios estão chegando da Ásia às 4h09, horário daqui, horário do leste dos Estados Unidos, alegando que a República Popular da China sancionou a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Os relatórios também afirmam que, como resultado de ter sido sancionada, a entrada de Pelosi foi negada na China e em Taiwan. Esses relatórios são provenientes de pessoas da mídia em campo na Ásia, mas seus meios de comunicação ainda não relataram essas alegações. Pelosi partiu dos Estados Unidos no sábado, supostamente a bordo de um avião de transporte C-40 da Força Aérea dos Estados Unidos, que supostamente tinha 2 caças como escolta. O avião foi rastreado em todo o território continental dos Estados Unidos, no Pacífico, e depois pousou no Havaí para reabastecer. O escritório de Pelosi tuitou uma declaração dela. E aqui está o Twitter dela, 1h57 da manhã, horário daqui, de hoje, 31 de julho. Eu estou liderando uma delegação de congressistas para a reunião Indo-Pacífica a fim de reafirmar o cometimento ou comprometimento imutável dos Estados Unidos aos nossos aliados e amigos na região. Na Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, nós iremos ter encontros de alto nível para discutir como poderemos, mais adiante, compartilhar os nossos interesses e valores. Esse foi o Twitter dela, 1h57, horário daqui da Flórida, já na madrugada, 1h57 de hoje. Mais tarde, a mesma aeronave decolou do Havaí, mas o rastreamento foi bloqueado, alegando que o avião não estava mais sendo rastreado por causa de problemas no motor, o que é uma mentira. Muito obrigado aí, o Fernando Duarte, que tem ajudado aí em quase todas as lives. Muito obrigado mesmo, de coração. Onde foi que eu parei? Aqui. Então, o rastreamento do avião foi bloqueado e foi alegado que o avião não estava mais sendo rastreado por causa de problemas no motor, que é um completo sem sentido, algo sem sentido. Isso não faz nenhum sentido. A partir das 4h09, Eastern Daylight Time, de domingo, quer dizer, de hoje, julho 31, não se sabe onde está o avião de Pelosi, ou se talvez tenha aterrissado em outro lugar da Ásia, pois seu itinerário mencionou paradas em Singapura, Malásia e outros lugares para esta viagem. Por que a presidente da Câmara dos Estados Unidos está se envolvendo em viagens ao exterior também é um mistério. Geralmente, isso é verdade, é por isso que os Estados Unidos têm um secretário de Estado, que ficou nos Estados Unidos e a Pelosi está fazendo o trabalho que deveria ser feito por ele, Mais detalhes assim que estiverem disponíveis. Aí, às 9h17 de hoje, saiu a última atualização. Acontece que, quando a aeronave de Pelosi apresentou problemas no motor e seu rastreamento foi desligado, ela retornou ao Havaí. Pelosi passou a noite lá. Esta manhã, o avião decolou do Havaí para o oeste no Pacífico. A esta hora, 9h18, está pousando em Guam, que é território americano, tem base militar lá. Por que vale a pena a equipe de Pelosi agora está enfatizando que Taiwan
não está na agenda de viagens da presidente. Então, ao que tudo indica, parece que a queimadora de cilindros desistiu de visitar Taiwan, porque a China está esperando de braços abertos e um caixãozinho já encomendado sob medida para ela. Então, essa foi a última atualização. Vou até fazer um refresh aqui para ver se tem mais alguma coisa. Parece que não, tá aqui. Ela saiu do Hawaii, o avião do Havaí, e está aqui em Guam, que é território americano. E depois disso não tem mais nada. Então, essa foi a última atualização, 9h17, horário daqui da Flórida, 10h17, horário de Brasília. Tá bom? Então, aí está a última atualização a respeito do trajeto da queimadora de cilindros, e eu, sinceramente, acho que é uma atitude até coerente dela em desistir da visita a Taiwan para que não aconteça um conflito de maiores consequências. Mas isso a China certamente não vai deixar barato. O povo chinês está, ou melhor, o povo não. O PCC chinês está profundamente aborrecido e eles vão querer dar o troco, certamente. Talvez, eu também creio que tudo isso não passa de um teatro, mas talvez foi o gatilho disparado para a invasão chinesa a Taiwan. Quem sabe, né? Vamos acompanhar aí. 343 pessoas, lembrando que essa live está sendo transmitida para todas as plataformas. Vou fazer aqui uma blitz no Twitch, tá legal. Passando aqui para o D-Live também, a transmissão está legal. No Trovo também está legal. Na Cracolândia também está legal. E nos canais Preto Latino News Uncut e Resenha do Preto Latino também está rodando suave. E na mais nova plataforma, o Rumble, que eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no Rumble ou no Twitch, também está rodando suave. Muito bem. Dando continuidade, então, a esse trem, não a esse trem aqui da Pelosi, porque o trem dela já passou, vamos, então, para o tema principal aqui da live, tá bom? Eu vou colocar aqui no tema principal, aqui está, aumentando um pouquinho a letra e colocando em português. Indústria da música, The Gate to Hell, ou seja, o portão para o inferno. Justin Bieber fala sobre pedofilia e abuso em Hollywood. Como foi dito no início, eu creio que ele está tentando quebrar o MK Ultra, a programação que ele foi submetido, lembrando que o Justin Bieber não é americano, ele é canadense. E está difícil. Eu acredito que ele esteja enfrentando muitos dilemas, muitas coisas passam na cabeça de uma pessoa que conseguiu o que conseguiu através da participação em rituais, porque é assim que eles vendem a sua alma para o diabo, fazem um contrato, razão pela qual não são poucos aqueles, conforme já citado em uma outra live, foi aquela live que eu estava caminhando aqui pelas ruas de Boca Raton, que a maioria desse pessoal morre aos 27 anos de idade. Tem a Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, e outros que agora eu não lembro. E daqui a pouquinho eu vou tocar parte da live sensacional de ontem à noite do canal Now You See TV, onde eles fizeram, não é uma live, é um documentário sobre Crossroads. Crossroads, na tradução literal, seria encruzilhada, onde para vários artistas
tudo começou através desse pacto. Inclusive, até tem, se não me engano, trecho de um filme e um ator encarnando, então, o diabo e como ele faz com que grupos, bandas de rock e rappers, e entre outros gêneros musicais, como ele faz que essas pessoas, através de um contrato assinado, né, vendendo a alma, adquiram habilidades para tocar instrumentos, para fazer solos que é chamado de virtuoso ou virtuosismo, são pessoas profundamente conhecedoras de certos instrumentos, como a guitarra, por exemplo, e certos ritmos também são usados para influenciar a plateia. Inclusive, tem um depoimento de um rapper que diz que, qual o nome dele? Agora eu não lembro, mas ele diz que todos os shows dele são verdadeiros rituais e aqueles que o seguem e que gostam da sua música estarão indo juntamente com ele para o mesmo lugar que ele sabe que irá, porque ele também vendeu a sua alma para o diabo. I sold my soul to the devil. Essa é a expressão que eles utilizam. Então, Justin Bieber disse o seguinte: recentemente, Justin Bieber foi notícia por cancelar abruptamente o resto de sua turnê mundial Purpose, que significa intenção, até desejo, dependendo do sentido da frase. Enquanto seus fãs e a mídia estavam com raiva dele, ele nunca declarou publicamente o motivo de sua decisão. E agora, parece que finalmente sabemos o verdadeiro motivo. Nos últimos meses, Justin se tornou um cristão. Essa reportagem aqui é anterior ao problema que ele teve devido ao beijo, tá bom? Então, diz assim: nos últimos meses, Justin se tornou um cristão mais ativo e um membro regular de um estudo bíblico em Beverly Hills. Na semana passada, ele compartilhou uma história horrível com os outros membros do estudo bíblico, explicando por que ele sentiu que tinha que desistir de sua turnê e fazer uma pausa na indústria da música. Ele estava participando de uma festa com muitos outros produtores, agentes de poder e diferentes figuras importantes da indústria da música. Aí, prestem só atenção, pessoal. É um tema chato de ser comentado, chato de ouvir, dá nojo, provoca asco. Eu talvez até coloque essa live no YouTube não acessível para menores de 18 anos. Ele diz o seguinte: um menino foi trazido para a festa para a gratificação sexual da elite da indústria. E ele foi encorajado a abusar sexualmente dessa criança. Bom, começa falando um menino, vocês sabem que o tradutor Google não é confiável, mas vamos admitir que em vez de menino, uma menina foi trazida para a festa para a gratificação sexual da elite da indústria, ou seja, para que o pessoal que estava ali, e ele menciona aqui que são, deixa eu tirar esse negócio aqui de updates, ele disse que estavam presentes produtores, agentes musicais e diferentes figuras importantes da indústria da música. Bom, nós sabemos quem controla Hollywood. E quem controla Hollywood também controla a indústria da música, porque tanto a indústria cinematográfica quanto a indústria fonográfica andam de mãos dadas. Então, até aí, não há nenhuma novidade, correto? Mas em um dado momento, ele diz aqui que, eu vou assumir que é uma menina, foi trazida para a festa para gratificação sexual, ou seja, para ser abusada por essas pessoas. E ele, Justin Bieber, foi encorajado a abusar sexualmente dessa menina. E ele disse assim: eu não queria fazer isso.
Eu realmente não sabia. Eles disseram aqui, disse, né, esse garoto, então vamos tirar a menina e colocar a menina, que esse garoto estava drogado. Foi horrível, disse Bieber, explicando que ficou claro para ele que ele entraria no lado comercial da indústria, se ele se juntasse ao clube, passando pelos ritos de iniciação. Eu não seria apenas um artista, eu seria um magnata. Esse caminho se abriria para mim, como aconteceu com Jay-Z. Jay-Z é o marido da mãe das trevas, Mother of Darkness, Beyoncé. Então, foi oferecido um outro patamar, um nível diferente para o Justin Bieber. Não, que ele não seria apenas mais um cantor, e sim um magnata, um mogul, como se diz em inglês. E portas se abririam para ele, assim como aconteceu com Jay-Z. É a diferença entre ser milionário e ser bilionário. Continuando, diz aqui o artigo, por mais chocantes que sejam esses detalhes, eles realmente mostram o lado sombrio da indústria da música. Justin foi incentivado a levar sua carreira para o próximo nível e se juntar ao clube, assim como Jay-Z e muitos outros. Embora tenha ouvido rumores sobre esses tipos de rituais na indústria, Justin afirmou que nunca havia sido confrontado com isso antes em nível pessoal. Então a coisa é braba. Satanismo do mais baixo nível para nós e alto nível para eles. Porque a pessoa que está disposta a violar um menino ou uma menina, essa pessoa então está sob controle dessa elite e é capaz de fazer tudo, até de matar a mãe. Dizem, não posso dizer que, ou afirmar que certamente, que eu vou dizer que é 100% correto, mas dizem que esse foi o sacrifício feito pelo Bruno Mars, o sacrifício da própria mãe. Para entrar no clube, eu teria que fazer coisas ruins com esse pobre garoto. Mas então percebi que mesmo isso não era suficiente para eles. Certamente, porque isso é iniciação, abusar de uma criança. Depois vem outra coisa mais pesada, e outra, até que o próprio Rassatan aparece para esse artista. Eu também teria que matar essa criancinha, olha aí. Eles disseram que esse garoto foi estuprado por alguns caras diferentes. Disseram que ele estava sangrando. Saí de lá, mas ouvi dizer que ele morreu e isso me assombra. E o vídeo foi até retirado. Vocês estão vendo aí, vídeo unavailable. Este vídeo não está disponível. Várias outras fontes confirmaram rituais pedófilos semelhantes. Quando você procurar o Bohemian Grove Club em Los Angeles, que Alex Jones descobriu há vários anos, você encontrará muito mais informações sobre esses rituais. Eles drogam crianças pequenas, por isso, mãe, pai, tira o inferno do TikTok das mãos do seu filho. Lembra aquela reportagem que eu mostrei no Jornal Britânico? Que uma criança de 3 anos tem 17 milhões de seguidores, e aí a mãe ficou assustada porque muitos vídeos da sua filhinha estavam sendo baixados, e ela, com medo de pedófilos, tirou todos os vídeos. E quem controla o TikTok? O PCC. E quem criou o PCC? Vão ligando um ponto com o outro. Então, várias outras fontes confirmaram rituais pedófilos semelhantes. Quando você procurar o Bohemian Grove Club, que é aquela reunião em que ex-presidentes, presidentes, o Ronald Reagan, o conservador Ronald Reagan participou de várias reuniões do Bohemian Grove, que é aquela reunião que eles vão para o meio da mata, lá na Califórnia,
ficam todos pelados, drogados, bêbados, e às 3 da manhã eles sacrificam uma criança, não sem antes tirar o adrenocromo. A criança está faminta, com medo, e eles tiram o adrenocromo da criança, e depois a criança ainda viva é arrancado o coração dessa criança sob um altar que está aos pés da coruja, aquela coruja que eles têm lá, que eles adoram. Esse é o Bohemian Grove que o conservador Ronald Reagan era membro. E o Alex Jones ficou escondido na mata e relatou tudo isso. Então, eles drogam crianças pequenas e as levam para festas. Depois pedem às celebridades que as abusem sexualmente. Se a pessoa solicitada a abusar da criança não concorda, ela é ameaçada com sua própria vida. Mas, então, se eles concordarem, todo o ato é filmado. E é assim que eles pegam você. Ter uma celebridade cometendo um crime como esse em vídeo está colocando uma enorme pressão sobre eles. E eles podem ser chantageados pelo resto de suas vidas. É a mesmíssima coisa que a maçonaria faz. Um passa hipoglós no outro, tudo é gravado, e se a pessoa quiser sair, olha, tá aqui, ó, eu tenho você. É o que o PCC chinês está fazendo com Biden, com Hunter Biden. O Hunter Biden fumando crack, na cama com menores de idade, com espiãs chinesas, tudo gravado. E se eles não fizerem o que o PCC determinar, o PCC revela isso para o mundo. Isso é chantagem, pessoal. Isso é chantagem. Fala aí, Akira. Fala aí, Álvares. Tudo bom, meus queridos? Isso é pesado. Essas pobres crianças são drogadas e não apenas estupradas, mas mais tarde também mortas em circunstâncias chocantes. Eles estão sendo torturados propositalmente e experimentam medo da vida para que haja adrenalina em seu sangue, que esses canibais bebem para se sentirem mais fortes, que é a extração do adrenocromo. Deixa a criança com medo, então o próprio organismo começa a soltar mais adrenalina na corrente sanguínea, é inserida uma agulha aqui atrás, na nuca da criança, é retirado aquele sangue com adrenalina, que a mistura, então, forma-se o adrenocromo, e esse adrenocromo, uma ampola de 10 cc's, é vendida a $10 mil no mercado negro. Aí você pergunta, poxa, como é que pode? O Tom Cruise tem 60 anos e ainda está com aparência jovial. E o pessoal que fez o filme com ele, o Top Gun, há 30 e tantos anos atrás, muitos já morreram, outros estão acabados. É isso aí, meu irmão. É o adrenochrome. Tem um outro também que anda falando muita coisa, o Elijah Wood, que fez O Senhor dos Anéis. Ele disse o seguinte, olha, Hollywood está cheia de organizações que realizam sexo abusivo com crianças. Rumores e declarações sobre pedofilia e abuso infantil em Hollywood sempre existiram, mas muitas vezes são descartados como teorias da conspiração ou simplesmente não são levados a sério. Agora, parece que finalmente mais e mais estrelas de Hollywood estão falando sobre isso. O famoso ator de Hollywood, ele é maçom, Ashton Kutcher, explicou neste vídeo como o Pizzagate é uma ameaça real, mas sua declaração nunca chegou à grande mídia. A estrela de cinema Elijah Wood também afirmou anos atrás que havia uma máfia pedófila organizada em Hollywood. Este foi um movimento muito corajoso porque ele estava essencialmente arriscando sua carreira e sua vida ao expor isso. Embora sua história tenha sido abordada
até em algumas revistas tradicionais, a maioria das pessoas ainda considerava suas alegações excessivamente dramáticas. E aqui um outro vídeo que também foi retirado. Aí, ó. Outro vídeo que também foi retirado. Agora eu vou abrir aqui numa janela. Vamos entrar aqui no FoiceTube. E eu vou colocar o canal Now You See TV. E é o canal que eu recomendo a todos vocês. É o meu canal predileto. Aqui está. The Midnight Ride. Midnight Ride, quer dizer, a carona da meia-noite, né? Sold their soul at the crossroads. The devil's influence over music. Ou seja, eles venderam a alma na encruzilhada, a influência do diabo sobre a música. E eu estava revendo novamente. São 51 minutos. Na realidade, é um documentário. E por isso que eu disse que certamente não vai dar para tocar tudo aqui. Deixa eu colocar logo no início. E artistas que você, eu, nós gostávamos. Por exemplo, eu cresci ouvindo Paralamas, Legião Urbana, Capital Inicial, Papel de Mil, Heróis da Resistência, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, depois ficou somente Kid Abelha, e vários outros. Deixa eu ver se dá para colocar aqui a legenda. Não, está sem legenda. Então, eu vou traduzir para vocês. Então, meus amigos, esse é o momento que eu recomendo que você, por favor, afaste-se um pouco das suas crianças, ou fala para o seu filho, para a sua filhinha ir brincar ou fazer alguma coisa, porque o assunto aqui é sério. E eu estou pensando seriamente em colocar esse vídeo como não apropriado para menores de 18 anos. Tá bom? Eu vou esperar um pouco enquanto você faz isso e eu vou traduzir para você. Não vai dar para traduzir tudo hoje. A live total, o tempo total da live, 1 hora e 28 minutos. Somente do documentário desses vídeos compilados são 51 minutos. Então, provavelmente, será dado continuidade a esse tema na live de amanhã. Tá bom? 475 pessoas. Deixa eu confirmar aqui novamente no Twitch. Estou dando tempo para você distrair as crianças, tá bom? No Twitch está legal. De live também está legal. No Trovo também. Deixa eu ver aqui. No Rumble também está legal. Na Cracolândia está legal. Então está tudo rodando legal aí. Não está travando. Estou utilizando, depois de um bom tempo, o Restream. Vamos então à tradução. You guys check this out. Stay tuned. And after this, we're going to come back and talk a lot more about a bunch of different things. So here we go. Tá aí, olha. Fair use. Esses clipes foram utilizados com intenção educacional. Referências: The Devil's Puppets, ou seja, os marionetes do diabo. Artistas na indústria da música, eles venderam suas almas para o rock and roll. Então, eles pegaram parte de um documentário e fizeram um documentário deles. Eu vou deixar aí na tela, se você quiser ver esse documentário, o nome do mesmo é They Sold Their Soul for Rock and Roll. Eles venderam suas almas para o rock and roll. E o próprio Raul Seixas, que sim, era um bruxo, ele disse, né, certa vez, que o diabo é o pai do rock. Foi ele mesmo, ou seja, em referência ao diabo, quem me deu o toque. Tá bom? Tá aí. Nota.
O seguinte vídeo tem linguagem inapropriada, sim, são falados aí palavrões, e comportamento de acordo... linguagem e comportamento inapropriados de acordo com os nossos padrões. Então, de antemão, já peço desculpas pelas palavras chulas que serão ditas aqui. Aí, Satanás Americano, 2017. Olha, esse é o diabo. E esse é um filme, American Satan, de 2017, ou Satanás Americano. Aí todo mundo quer estar ou ser alguém mais. Isso daí eu vou dar o contexto para vocês. Esse cara é um suposto magnata, mas aí na realidade ele está representando o papel de Hasatan, e ele então entra em contato com uma banda. E aí vem o suposto líder da banda, ele então começa um diálogo com esse pessoal da banda, esses músicos. Ele diz, problema? Eu não vejo nenhum problema, porque o primeiro que começou o diálogo com ele, falou, qual é o seu problema? Ele falou, problema? Eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema, mas eu sim tenho algumas soluções. Principalmente para você, Johnny Cash. Quem aí conhece um pouco de música sabe quem foi Johnny Cash? E você que é fã do baterista, de vários bateristas, como por exemplo do Led Zeppelin. E o que vocês diriam se nós entrássemos e tivéssemos uma conversinha? E aí aparece um terceiro membro e diz, quem é você? E aí o cara responde, você deveria usar a sua imaginação, cara. Não é o que você sente, mas o que você vê. E aí coloca a mão, né? Então, veja bem, isso são gatilhos. Não é o que você sente, mas o que você vê. Sabe quem usa muito esse gatilho? Não é o que você sente, mas o que você vê? A Larissa de Honório Gurgel, que as músicas dela são um lixo. Né? Então, não é o que o público sente, mas o que o público vê. O que o público vê? Verdadeiros rituais, incentivo ao sexo desvairado, de uma mulher que assumidamente já teve relações com mais de 1.000 homens e que agora está sendo denunciada como portadora da AIDS e contaminando, infectando a todos aqueles que tiveram relação com ela. Então, guarde isso, porque isso são gatilhos, pessoal. Não é o que você sente, mas o que você vê. E aí, olha o olho do cara. Como é que o cara fica impressionado? E aí, eles já estão dentro, né? Os 5 membros da banda, e o líder fala, olha, os pop stars já estão consagrados, coisa e tal, e ele diz, não, esquece esse negócio de pop stars. Aí, ó. E ele cita uma outra coisa que não deu para entender bem, então ele cita, por exemplo, Jay-Z, Empire State of Mind, quer dizer, o Império do Estado Mental, que é uma das músicas ou um título de um dos vários álbuns do Jay-Z, o satânico Jay-Z, Do What Thou Wilt, ou seja, faça o que você quiser, né? Que é um mandamento satânico, tendo a sua esposa, a Beyoncé, que é uma MOD, ou MOD,
Mother of Darkness, ou Mãe das Trevas. Love that lyric. Jesus come and save you. E dentro dessa música, ou do conceito do álbum do Jay-Z, tem a letra né? Jesus can't save you, ou seja, Jesus não pode te salvar. Life starts when the church ends. A vida começa quando a igreja termina. And then his little protege, Kanye. E também o protegido do Jay-Z, o Kanye West, que muita gente está pensando que ele se converteu, mas ele também tem um pacto. Ele também fez um pacto. Aliás, a família Kardashian, ela é toda luciferiana, meus amigos. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quando estávamos trabalhando lá no escritório, né, que agora estamos todos trabalhando de casa, as funcionárias, né, de lá, a maioria das funcionárias seguem as Kardashians. É uma coisa, olha, elas não cantam, não escrevem, não têm um grau de cultura elevado, não fazem nada, absolutamente nada. E são seguidas por milhões e milhões de mulheres e até homens aqui nos Estados Unidos. Eu nunca vi coisa semelhante. Então aí ele está explicando para a banda que Jay-Z está envolvido, o protégé, ou seja, o protegido do Jay-Z, que é o Kanye West também. You know, I put him on front of Rolling Stone magazine. E como vocês sabem, eu coloquei, referindo-se ao Kanye West, na capa, né, na frente da capa da Rolling Stones, with a crown of thorns on his head. Com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Depois até procurem saber se realmente, sim, as Kardashians são ciganas, têm origem cigana. Procurem saber, por favor, que eu não tive tempo, se na revista Rolling Stone, de fato, existe uma capa com Kanye West com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, porque isso é uma blasfêmia, tá bom? E isso é uma blasfêmia total. You know, that guy's got over 20 Grammys. E vocês sabem que aquele cara ele ganhou mais de 20 Grammys. Inclusive também existe um significado oculto do nome Grammy e da premiação Grammy, dos Grammys. That's more than the Beatles, Neil Young and Elvis. E isso, ou seja, o fato de ter ganho mais de 20 Grammys é mais do que os Beatles e Neil Young colocados juntos ou somados juntos. I mean, even I'm embarrassed by that. O que eu quero dizer é que até eu, o próprio diabo falando, até eu fiquei embarrassed, me senti humilhado por isso. Cassandra, thank you, darling, thank you. Oh, Cassandra, ele conhece todo mundo, né? Muito obrigado, doçura, muito obrigado. You're welcome, Mr. Capricorn. E aí a waitress, a garçonete diz, você é muito bem-vindo, Capricórnio. Mr. Capricorn? E aí o líder pergunta, é senhor Capricórnio? Did you hear an echo? Okay, like, why exactly a band like us? Rock and roll. E aí ele falou uma coisa que não deu para entender bem, então o gordinho pergunta, o que nós estamos fazendo aqui exatamente? O que você quer de nós exatamente? E ele vira e diz, rock and roll, heavy metal. You know, you guys, you're so loyal to me. E vocês são tão leais a mim. You wear me on your sleeve, but your fans are dangerous. E vocês têm trabalhado fielmente, e os seus fãs e os seus fãs, eles têm muita paixão. E aí ele fala, vocês já viram Iron Maiden? Como eles enchem estádios e os seus fãs o seguem onde quer que eles fazem um concerto.
E como os fãs do Iron Maiden cantam as canções como Número da Besta. Eu nunca gostei de heavy metal. Se alguém aí conhece, já foi também um batedor de cabeça, tem alguma canção do Iron Maiden cujo título é Number of the Beast, ou seja, Número da Besta? Coloquem aí, por favor, no chat para que outras pessoas também tomem conhecimento. E o que podemos dizer sobre Van Halen, ou Van Halen, na pronúncia americana? Cuja canção Running with the Devil, Correndo com o Diabo. Van Halen, ou Van Halen, também tem alguma canção cujo título é Running with the Devil, ou Correndo com o Diabo? Stones, Sympathy for the Devil. Rolling Stones, Simpatia pelo Diabo. Essa eu conheço. Simpatia pelo Diabo, dos Rolling Stones. Como é que era o refrão? Eles fizeram 2 músicas onde eles invocam Satanás abertamente. Uma é Time is on my side, dos Rolling Stones. E a outra, essa que é Sympathy for the Devil. Pleased to meet you. I hope you know my name. Quer dizer, estou agradecido de te conhecer. Eu espero que você saiba o meu nome. São essas 2 músicas em que os Rolling Stones invocam o diabo. E eu posso continuar citando aqui várias canções e continua. Eu não quero com isso dizer que eu seja uma pessoa doente. Apenas estou dizendo que o The Devil, ou o Satanás, é quem inspira as letras das músicas. Tá bem claro, né? Tá bem claro. We perform a ritual. Nós fazemos um ritual, we perform a ritual, cerimônia, um ritual cerimonial. And then I will make you. E então eu farei de vocês international icons. Ícones internacionalmente, ou ícones internacional. What's the ritual? E aí o líder pergunta, e qual é o ritual? Something very simple. É algo bem simples. Human sacrifice. Human sacrifice, sacrifício humano. Então, pessoal, não se iludam, não vamos tapar o sol com a peneira. A maioria, a grande maioria, podemos dizer que mais de 95% desses artistas que alcançaram fama, sucesso, reconhecimento nacional, internacional, aparentemente da noite para o dia, eles fizeram isso. Vê aí o Wesley Safadão, que se batizou até nas águas do Rio Jordão, com um pastor que também estava envolvido em desvio de verbas, fazendo a coreografia com a filhinha dele. Pessoal, isso é macabro. Aquela cantora que morreu a mais recém, no acidente de avião, o avião bateu na rede elétrica. O Gustavo Lima, o nome dele não é Gustavo, ele mudou o nome dele, acrescentou mais um T, né, que é o nome artístico. Veja a mansão que ele mora, na fazenda, né, que ele comprou, que ele tem, a entrada da mansão. Não se iluda, não. Eu gosto de música, não vou negar isso. Hoje, praticamente, hoje não, já tem um bom tempo, eu tenho ouvido louvores e até os louvores eu tenho passado a selecionar. Porque há louvores que não são cristocêntricos e sim são egocêntricos. É o eu, isso, eu, aquilo. E isso, meus irmãos, é uma porta aberta para que o mal entre na vida de uma pessoa e possa agir. É interessante tudo isso, né? É interessante tudo isso. A Ana A. disse, Anitta já fez uma música invocando o anticristo.
Pois é, eles têm que fazer, é parte do acordo. Continuando aqui com a tradução. Ah, que isso, não, eu estou fora disso, não vou fazer um sacrifício humano. Ou então vocês podem matar alguém por vingança. Veja, matar alguém por vingança também é considerado pelo Hassatan um sacrifício humano. Né? Nós não vamos matar a ninguém. Vamos sair daqui, guys. Come on, vamos sair daqui. E aí o diabo fala, senta aí novamente, Johnny. Sente-se. E o diabo fala, alguém vai ter que morrer. E aí começa então, isso foi trecho de um filme, né? American Satan. Vou colocar aqui no chat para que quem quiser ver. Né? American Satan de 2017. Está aí o nome do filme. E agora começa com o ritmo dos ritmos. Para quem entende um pouco de música, sabe que o rock and roll é um derivado do blues. Olha como eu gostava de blues. Como eu gostava de blues. B.B. King. Até o próprio Eric Clapton bebeu na fonte do blues. E o satanismo começou justamente com o blues. Quem diria, hein? Quem diria? Tá aqui, ó, o pai do blues, aquele que começou tudo. Tá aí, Rob Stone, o rei do Delta Blues. E ele também é considerado o pai do rock and roll. E a significância do que qual o nome dele? Robert Jones ou Robert Johnston significa para a música, e por ser o pai do rock and roll, é que essa legenda vendeu a sua alma para o diabo. Em Clarksville, Mississippi. E ele fez uma troca, né? Um acordo para que ele ganhasse habilidades para tocar a guitarra. Tá aí, Robert Johnson, pai do blues e também considerado o pai do rock and roll. E aí vai mostrar onde ele fez o pacto, numa encruzilhada, por isso que é Crossroads. E já começa a música falando, I went to the crossroads. Eu fui na encruzilhada. E tudo começou após Johnston fez esse pacto com Satanás, que ele tornou-se o rei do Delta. Delta é uma região, né, aqui dos Estados Unidos, Mississippi, e tem mais 2 estados, né, que é considerado, chamado de região do Delta. Então, aí nessa região foi que ele foi considerado, aclamado como King of Blues. Blues Master B.B. King. Aí, até o B.B. King, que é o mestre dos mestres, disse, como músico, Robert Johnson tinha tudo. He said, quote, as a musician, Robert Johnson had it all. I think he's the greatest. Eric Clapton também, que bebeu na fonte do blues. E ele está dizendo que acho que Robert Johnston não tem comparação, foi o maior guitarrista de todos os tempos. Eric Clapton, que aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, eu até conheci um cara que tem uma guitarra que o Eric Clapton deu para ele. E ele falou, isso daqui para mim é um troféu, não vendo, não dou, não negocio. Se eu tiver que um dia perder tudo, eu perco casa, mulher, filhos, mas essa guitarra vai ficar comigo até o último dos meus dias e quero ser enterrado com essa guitarra. E a guitarra assinada, né, Eric Clapton. Eric Clapton, que é considerado o deus da guitarra, prestando homenagem para Robert Johnston como
o maior guitarrista de todos os tempos. Keith Richards, do Rolling Stones, também considerado um dos grandes da guitarra. E aí foi a encruzilhada que o cara fez o pacto. Essa encruzilhada, deixa eu passar mais um pouquinho aqui adiante. Aí, os mestres do blues e Johnsons, e o mentor de Johnsons, Son House, disse que ele disse dele antes da sua transformação, que ele se sentou aos seus pés e tocou durante o intervalo, e tal como de uma forma que ele jamais havia ouvido. Tá aí, The Blues, os espertos, o Guia dos Espertos para as melhores gravações de blues. É um livro, né, que foi lançado em 1996, página 140. E aí, nessa encruzilhada, foi que o cara fez um pacto, e o diabo apareceu para ele. Son House disse que ele fez audiências, que as audiências, o público, né, mad, mas no bom sentido, com a sua rajada, o seu solo de guitarra. Aí, Son House, também outro grande guitarrista. A voz de Son House, mas ele seguiria a minha, Willie, por volta ao redor de um sábado à noite, eu e William Brown, e todas as vezes que nós parávamos para descansar, ele ajeitava a guitarra na esquina ou alguma outra coisa, e nós parávamos para pegar um pouco de ar, e você sabe, né? Ele então pegava a guitarra e tentava tocar, e eram apenas barulhos de pessoas. And every time we stopped and rest and sit there and go get out over the corner or something and go out to catch air, you know, get the guitar and be trying to play it and be just noising the people, you know. And when they go... E os caras, então, saíam e diziam: por que vocês não... why don't you all some all? Por que vocês não fazem algo aqui? Então, falam para aquele menino colocar aquela coisa, terminar com aquilo, né? Ele está nos deixando loucos. Finalmente ele se foi e correu do seu pai e mãe, e ele então foi para algum lugar no estado do Arkansas. E ele desapareceu por volta de 6 a 8 meses. E foi dito que durante o seu pacto com Satanás, na encruzilhada das Highways 49 e 61, olha só, 49 e 61 em Clarksdale, Mississippi. E foi nessas highways que a lenda do blues e também dos spirits fez um acordo entregando a sua alma, vendendo a sua alma. Aí está, olha, a vista aérea foi nessa encruzilhada aí. Lógico que é uma imagem antiga, né? Essa é uma região rural, mas foi nessa encruzilhada aí que o cara fez o pacto com o diabo.
still in Mississippi. Well, they say you sold yourself Robert Jr. Lockwood. to the devil. Sim, sabemos que ele vendeu a alma dele para o diabo. That's what they say. Isso é o que eles dizem. After Johnson's alleged pact Honey Boy Edwards. with Satan, everything changed. As John E ele está falando que esse cara aí comentou, né? Depois que Robert fez esse pacto, que as coisas começaram a mudar, que ele nunca mais foi o mesmo. went from being the worst blues guitarist E ele foi deixou de ser o pior guitarrista de blues in a matter of months to the best. em questão de meses a se tornar o melhor guitarrista de blues de todos os tempos. Some musicians who knew Johnson claimed that Johnson himself admitted that he sold his soul to Satan. E isso deveu-se ao fato também de que aquele outro que deu testemunho, né, Ronnie Sound, disse que, sim, de fato, ele vendeu a alma dele para o diabo. He said he done it with the cold food. Sunhouse said that when Johnson returned after 6 to 8 months, everything. E Ronnie disse que Robert Johnson retornou àquele mesmo lugar 6 meses depois. Changed. Johnson was transformed almost before their very eyes. Então ele voltou, e quando ele voltou, eu e o Willie Brown estávamos tocando, e ele entrou, ele disse, posso tocar uma música ou duas? Eu disse, não volte, não venha com isso, Robert, porque ele era muito ruim tocando guitarra, né? E depois que ele fez esse pacto, porque era o desejo dele de se tornar um grande guitarrista, ele fez o pacto lá na encruzilhada, o diabo deu essa habilidade para ele em questão de meses. E eu disse, você sabe que as pessoas não querem ouvir esse ritmo, ou você tocando. Ele disse, deixe-os dizer o que eles querem dizer. O que eu quero que vocês vejam é o que eu aprendi. Aprendeu do próprio Satanás. I said, no, I'm going to come back with that, Robert. I said, you know that people don't want to hear that racket. He said, let them say what they want to say. I want you to see what I learned. Sunhouse said when he finished, então, Sunhouse, quando ele terminou, todos nós estávamos de pé e com a boca aberta. Quer dizer, o cara foi do pior guitarrista de blues, que ninguém queria ouvir, ao melhor em questão de meses, depois que ele fez o pacto na encruzilhada. our mouths were standing open. They couldn't believe what they were hearing. Sunhouse declared emphatically, quote, E Sunhouse disse, ele vendeu a alma dele para o diabo para tocar dessa forma. sold his soul to the devil for that fact. The Rock and Roll Hall of Fame has stated that Robert Johnson. E o Rock and Roll of Fame, que tem aqui nos Estados Unidos, diz que as canções de Robert Johnson songs are, quote, the bedrock upon eram como o início, né, o ponto fulcral, o leito sobre o qual o blues moderno e o rock and roll foram construídos. which modern blues and rock and roll were built. He's not only declared to be the father of rock and roll, but Ele não é somente declaradamente o pai do rock and roll. the Rock and Roll Hall of Fame says that Robert Johnson O Rock and Roll of Fame disse que Robert Johnson permanece na encruzilhada da música americana, stands at the crossroads of tanto quanto a lenda popular do folk American music. Much of the tem. Ele uma vez permaneceu na encruzilhada do Mississippi popular folk legends has it. He once stood at Mississippi e vendeu a sua alma para o diabo em troca da habilidade de tocar guitarra, crossroads and sold his soul to dos poderes para poder tocar guitarra. the devil in exchange for guitar playing powers. Incredibly, Robert Johnson E isso está no Museu do Rock and Roll Hall of Fame em Cleveland, Ohio. went from a guitarist who couldn't play a lick in a matter of months to Então, ele foi de um guitarrista que não sabia tocar uma nota por meses, que ninguém queria ouvir,
ao melhor guitarrista de todos os tempos, o melhor guitarrista, uma lenda da guitarra, tanto do blues, e o pai do rock and roll. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. The guitarist who, like a medium, they didn't have to practice as he channeled music from the spirit world at will. I never seen him have to practice. E aí, Johnny Shines, eu nunca vi ele treinando, tocando, né, praticando. Anything like that. Never seen him sit down and learn a song. Yep. Eu nunca vi ele ter praticado ou lido notas musicais, né, ter aprendido música. Mas ele sabia. E desde que ele tentava tocar, então ele aprendia rápido. A mente dele era como de um computador. Tudo que ele queria estava ali. E a única coisa que ele tinha que fazer era tocar a sua guitarra. Whether or not the crossroads of Highway 49 and 61 are the exact place that Robert Johnson sold his soul, we cannot know for sure. Aí, ó, Robert Johnson, Me and the Devil Blues. Eu e o blues do diabo. One thing is clear, Johnson had indeed given his soul to Satan. This is brought out in his own lyrics, which testify to this. Aí, cedo pela manhã, quando você tocou na porta da minha casa, ou na minha porta, e eu disse, olá, Satanás, eu creio que estamos andando lado a lado, eu e o diabo, estávamos andando lado a lado, e eu irei... to beat my woman, quer dizer, fazer amor com a minha mulher até que eu me satisfaça. Robert Johnson had a genuine fear of Satan coming to collect his soul. Hellhound on my trail, hound on my trail. O inferno me segue a minha trilha, alguma coisa assim. O inferno traçou a minha trilha, o meu caminho. Eu tenho que continuar, E os dias continuam a me preocupar. It's a hellhound on my trail. O inferno traçou a minha trilha, o meu caminho. O inferno traçou o meu caminho. O inferno traçou o meu caminho. 3 vezes, né? Selling one's soul to Satan is a thread that runs through the history of rock and roll from Robert Johnson until present. Aí Eric Clapton e Bob Dylan tocando um cover do Robert Johnson, no Crossroad Blues, o blues da encruzilhada. Bob Dylan sings a takeoff on this theme on Highway 49, and Eric Clapton sings Crossroads, which seems to be a lament for having once sold one's soul. Ginger Baker, formerly of Clapton's group Cream, says of Cream, quote, Ginger Baker, ex-componente da banda de Clapton, Cream, disse, e acontece conosco frequentemente, eu senti até que eu não estava tocando o meu instrumento, mas alguma coisa está tocando o meu instrumento, e que essa mesma coisa está tocando todos os três dos nossos instrumentos. Isso é o que eu quis dizer, isso é o que eu quero dizer quando eu digo que é assustador algumas vezes. Talvez nós todos tocávamos a mesma frase. Tocávamos a mesma frase do nada. Acontece constantemente conosco, como se alguém estivesse tocando os instrumentos deles, né?
Plant, lead singer of the now defunct Led Zeppelin, one of the biggest bands. E agora vai falar do Led Zeppelin. Of all time, said in an interview that he possessed a container of dirt taken from the crossroads of Highway 4. Led Zeppelin também fez um material, uma música, né? Falando sobre essa encruzilhada. Essa encruzilhada tornou-se famosa, pessoal. E são vários artistas que seguiram o mesmo caminho, né? Desse pacto feito na encruzilhada. O próprio Eric Clapton tem um álbum chamado Crossroads. E essa palavra, ainda que pode ser cruzamento, né? Cruzamento também é um crossroads, mas no sentido mais espiritual, encruzilhada. E todos aqueles cantores ou bandas que se referem à palavra crossroads, cruzamento ou encruzilhada, estão, na realidade, referindo-se a esse pacto que foi feito. 49 61. Robert Plant and Jimmy Page's last album together. Robert Plant e Jimmy Page, do Led Zeppelin, It was appropriately called Walking into Clarksdale. Compuseram uma música chamada Walking to Clarksdale, ou seja, andando por Clarksdale. Clarksdale é a cidade onde está o cruzamento dessa Highway 49 com a 61. Incredibly, the title cut is about meeting a hellhound from hell on Highway 49 in a burnt-out motel. Agora eu vejo 12 cavalos brancos andando em linha, movendo-se na direção leste através da ponte do Rio na Highway 49, tá vendo? Led Zeppelin. E permanecendo nas sombras de um motel que foi queimado, o rei do comércio, Mississippi, esperou com as suas trilhas ou caminhos do inferno. Um estranho no cruzamento, na encruzilhada, eu creio que eu tenho visto a sua face antes. Não chore por mim, olha aí, tá vendo? No cruzamento, na encruzilhada, crossroads, eu creio que já vi a sua face antes, não chore por mim. Metallica, tá aí. O Príncipe, olha o título da música, O Príncipe, entre parênteses, Satanás, Satan. Tá aí. O anjo de baixo mudou os meus sonhos. Eu quero a hora da glória para o bem-estar, para que o bem-estar permaneça. Eu desejo vender a minha alma para renascer. Eu desejo que as riquezas terrenais que não tem na coroa de espinhos. Olha só. I wish to sell my soul to be reborn. I wish for earthly riches. Don't want no crown of thorns. Não quero coroa de espinhos. Eu quero vender a minha alma para renascer. Eu quero as riquezas terrenais, não quero a coroa de espinhos. Olha a rejeição. Eu nasci idiotizado. Não quero permanecer dessa forma. O diabo levou a minha alma com diamantes que eu irei pagar, ou que eu pagarei. Eu não me importo, pouco me importa o paraíso. Assim que não procure por mim, ou não espere que eu chore, e eu vou queimar no inferno.
desde o dia que eu morrer. Caramba, rapaz, Metallica, hein? Metallica. Essa live tá interessante, né, pessoal? Tá interessante. Isso é um documentário que eles fizeram 51 minutos e só toquei até agora 17. Aqui está o que Tony Glover e Bob Dylan disseram sobre a encruzilhada ou cruzamento, o Crossroads. Playing at some party or something, it was like a whole different guy. Tony Glover on Bob Dylan. Tony Glover comentando sobre Bob Dylan. Que ele ouviu as histórias sobre o blues, então Bob Dylan também foi para aquela encruzilhada ou cruzamento, né? E seria mais cruzamento, mas o sentido espiritual é encruzilhada mesmo. Toda encruzilhada é um cruzamento. Não é à toa que nas encruzilhadas o pessoal da Umbanda, Quimbanda e Candomblé arriam os seus despachos. Então ele está falando das histórias, né, de Robert Johnston, que foi na encruzilhada, e então o diabo desceu e ensinou a ele como tocar a guitarra, e aí ele passou a ser um exímio guitarrista. E que o Bob Dylan disse, esse é o tipo de deal, de negócio que eu gostaria de fazer. E quando ele deixou Minneapolis, ele foi buscar então esse mesmo caminho. Bob Dylan, vocês vão ver aí, eu vou deixar tocar, ele fala abertamente numa entrevista, se não me engano no programa 60 Minutos, que ele vendeu a alma dele para o Big Guy. E quando ele voltou, ele está se sentindo como que ele está fazendo coisas que jamais seria capaz de fazer ou de aprender. E que ele estava tocando guitarra, estava tocando folk, isso em questão de meses. Que parece que ele se sentia como se ele tivesse nascido já ouvindo aquele ritmo. Aí ele fala, e esse é o motivo do porquê eu fui a Crossroads e fiz um grande negócio, um grande acordo. E você sabe, não? Foi em uma noite, quando eu voltei a Minneapolis, e todos, de onde que esse cara vem? Ele veio da Crossroads, ou seja, do cruzamento, da encruzilhada. Aí diz, em outra entrevista, numa entrevista mais tarde, ele então dá mais detalhes sobre a sua experiência, Crossroad Experience, a sua experiência no cruzamento ou na encruzilhada. E aí o cara pergunta, você está na lista das 500 canções ou 500 artistas mais conhecidos mundialmente? That must be good to have as part of your legacy. E isso deve ser bom, né? Ter essa experiência na sua vida, né? Certo? Já foi até transmitido pela Globo. Não, esse sinal aí da símbolo da CBS também. Or maybe this week, but you know, the lists they changed. E ele falou, bom, isso também isso não interfere no que eu sou, ou não vai me mudar. Porque eu frequentemente não presto atenção no que as demais pessoas dizem. Isso não me chama atenção, não coloco atenção nisso. Sim, mas é um pat on the back, ou seja, é um elogio,
um afago, né? This week it is. But, you know, who's to say how long that's going to last? E ele diz, bom, esse leak é a nota, né? O que eu posso dizer, é o que vai permanecer. Well, it's lasted a long time for you. E aí o cara, bom, isso tem permanecido já por um bom tempo para você. And you're still out here doing these songs. E você ainda está aqui produzindo suas músicas, fazendo suas músicas. You know, you're still on tour. E você ainda faz concertos, tours. I do, but I don't take it for granted. Eu faço, mas eu já não tenho mais assim, tenho por certo, não estou mais seguro. Why do you still do it? Why you E por que você então ainda está fazendo isso? Ou seja, concertos, tours. still out here? Well, it goes back to the destiny thing. E, bom, isso leva de volta, me faz pensar tempos atrás em algo do destino. I made a tough bargain with it, you know. Aí eu fiz uma barganha há um tempo atrás e eu estou mantendo a minha mão, né? Ou segurando a minha mão. Long time gone. I'm holding up my hand. What was your bargain? E qual foi a sua barganha? To get where? And I just think that... E aí não sei por que cortou, né? Mas e qual foi a sua barganha? Aí ele falou, para chegar onde eu cheguei, eu vendi a minha alma para o Big Guy. E aí o cara pergunta, quem é o Big Guy? Ele fala, eu vendi a minha alma para o diabo, to the devil. Deixa eu ver se, não sei por que cortou aqui. Deixa eu voltar aqui novamente. But, you know, who's to say how long that's going to last? Well, it's lasted a long time for you. I mean, you're still out here doing these songs. You know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a tough bargain with it, you know. Long time gone. I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where? Foi cortado. Mas o cara fala isso. Aí eu vou deixar essa, acho que é a atriz Melissa Ford, falar o que ela vai falar, e depois, então, eu vou parar porque eu vou almoçar, pessoal, e amanhã a gente vai continuar com esse tema. O que vocês acham? Coloque aí, ou se vocês... Porque eu tenho ideia de fazer ou a quinta parte dos Nephilim, né, da tecnologia dos caídos, ou continuar com esse tema. Coloquem aí o que vocês gostariam na live de amanhã. Nephilim ou continuar com esse tema? Por favor. Coloca aí no chat. Esse tema, disse a Tânia Lopes. Everardo Nobre disse continua. Eliane Cunha. Tayane de Souza, eu quero esse tema. Érica Sabino, Nephilim. Matheus Silva, Nephilim. Berta Lamar continua com esse tema, continua, diz também o Pedro, continuar já ganhou. Então, amanhã à noite a gente continua com esse tema. Eu vou somente traduzir o que mais essa pessoa aí fala, que também é interessante, e depois, amanhã a gente vai continuar com esse tema. Essa ideia de ser uma celebridade e ter fama, na realidade, isso causa uma grande desilusão. E isso faz com que as pessoas se sintam... deixa eu voltar aqui só um pouquinho para entender o sentido que ela falou aqui. E eu penso que essa ideia de ser uma celebridade e de obter fama realmente é algo que traz uma desilusão. Você sabe, isso é bastardize, ou seja, a pessoa se torna um bastardo, seria esse o sentido? Onde a fama é apenas uma coisa passageira,
mas o objetivo principal... Se o seu objetivo principal é se tornar famoso, então você terá que fazer muitas coisas para alcançar esse objetivo. Como escrever o seu nome no seu próprio sangue e fazer um pacto com o diabo. Esse é o acordo. Faz-se um furinho, né? E a pessoa assina o seu nome num pedaço de papel com o seu próprio sangue. Esse é o pacto, pessoal. Então, vou estar aqui, ó, minuto 20:01. Já vou deixar aqui no computador. E amanhã, segunda-feira, na live da noite, a gente, então, vai continuar com esse tema, né? Temos 1h37, mas a fome do preto já aumentou. E eu quero agradecer a todos por terem acompanhado até então. Se você puder compartilhar essa live, mas avise sobre o tema pesado do que trata essa live. E eu vou depois ver, parece que o FoiceTube mudou um pouco, mas eu vou ver como faz para colocar uma live não apropriada para menores de 18 anos. Tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez. Desejo a todos vocês um excelente domingo. Aproveitem com os seus familiares. Não teremos, infelizmente, a live com os moderadores, porque houve uma mudança no trabalho da Márcia, e como daqui a pouco eu tenho que sair para enviar uma coisa para o Brasil, para pagar a menina que toma conta lá dos pais dela, e depois eu tenho que ir buscá-la entre 5 e 6 da tarde, razão pela qual não teremos a live com os moderadores e administradores aqui do canal. Ficará para o próximo domingo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos. Desejo a todos vocês um excelente domingo, um excelente fim de tarde, um excelente resto de domingo, na presença e na paz daquele que é o El Elyon, o Todo-Poderoso. May Yahushua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau. Boa tarde. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quase todos me deixaram. Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e ele me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Mas pode ser você também. Se arrependa agora mesmo e busque uma nova vida debaixo da graça dele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o único pastor que pelo servo à própria vida renunciou? Aí eu te pergunto novamente. Quem pode ser melhor amigo que o único pastor que pelo servo à própria vida renunciou? Ele é o grande amigo. Foi capaz de entregar a própria vida aos escolhidos do Pai.
E por conta desse imenso e intenso amor, você, eu, podemos estar com Ele na glória. Tivemos uma segunda chance. Então, para que chorar? Para que sofrer? A dor carnal é passageira, mas a vida é para todos sempre na glória com o nosso Pai. E você não está só. Somos uma grande família. Lembre-se, até que você desperte, lutaremos por você. E quando você despertar, junte-se a nós para despertarmos os outros. Fique na paz do nosso Pai. Até o próximo vídeo.